E voltamos a conversar, sabe com quem? Com o repórter. Com o repórter José Porto, agora com um alerta, preste atenção. É que para o deputado estadual e médico sanitarista Lúdio Cabral, o pico da Covid em Mato Grosso ainda está muito, mas muito longe. Ele estima que em 30 dias o estado alcançará 74 mil casos e 2.700 mortes. Tá no link? É link não? É link, Porto. É com você, Porto. É link, Haroldo, estamos de volta e para falar dessa situação caótica apresentada aí pelo deputado Lúdio Cabral do PT, que é médico sanitarista e que acompanha muito essa questão da evolução da pandemia no estado de Mato Grosso. E olha, o médico Lúdio Cabral, né, que hoje está licenciado como político, começou a fazer essas projeções lá pelo mês de abril, quando já houve a chegada da pandemia aqui no estado. Alguns números colocados pelo deputado não se confirmou agora no dia 1º de junho, aliás, no último mês, né? Não se confirmou pela quantidade, porque na verdade os números já foram bem maiores. E agora em julho, muito mais. Ele tinha previsto aí em torno de 12 mil infectados, nós já passamos, né, de 16 mil e temos aí também essa quantidade de mortos, né? Chegando aí a mais de 600, caminhando, infelizmente, pela quantidade de pessoas que estão morrendo por dia para uns 700 óbitos. Agora, do que assusta na análise do deputado é do que já vem acontecendo. Existe o colapso em relação aos leitos de UTI, mas, por outro lado, o que não chega a 100%, sabe por quê? Infelizmente, é que o índice de morte, de letalidade, tem sido muito grande da Covid em Mato Grosso. Vem assustando isso comparado em relação ao país, a média nacional. Só para se ter uma ideia, no Brasil são aí cerca de 3 mil infectados por milhão de habitantes. Mato Grosso já passou isso, supera aí a média nacional em mais 36%. Passamos de 4 mil infectados por milhão de habitantes. Isso é uma complicação muito grande e pode chegar a mais de 74 mil casos lá em agosto. Vamos ouvir o que o deputado comenta sobre isso, um alerta que ele fez na sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa. Nós tínhamos ontem 14.654 casos confirmados. No dia 1º de julho, serão aproximadamente 915 casos. Em 1º de agosto, nós chegaremos a 74.500 casos oficialmente confirmados no nosso estado, se for mantida a atual taxa de crescimento no número de casos a cada dia. A pandemia cresce hoje, a partir dos dados da última semana epidemiológica, 4,9% ao dia. É a taxa de crescimento no número diário de casos, que é o que nos faz chegar a essa projeção de 74.500 casos em 1º de agosto. Ontem nós tínhamos 556 óbitos. Nós chegaremos a 2.700 óbitos se não fizermos isolamento social rigoroso e reduzirmos a taxa de crescimento no número de casos diário. Eu comecei a fazer essas projeções quando nós tínhamos menos de 500 casos oficialmente confirmados no nosso estado. E, infelizmente, a realidade tem superado as projeções que eu vinha fazendo, que já eram projeções no início alarmantes para muita gente. Portanto, Haroldo e amigos telespectadores, é aquela situação. Nessas projeções que o deputado colocou, existe aí um risco maior. O que ele coloca é que se também esse isolamento ou a quarentena obrigatória não for levada a sério, nós teremos aí mais de 35 mil casos, ou seja, além da projeção, 35 mil casos de pessoas infectadas com a Covid-19 e pelo menos 1.000 mortes a mais, mortes que podem ser evitadas. Nós estamos aqui no coração do centro de Cuiabá, da capital, que é o entroncamento, aqui as esquinas, né, mais movimentadas, que é a da Avenida da Prainha, Tenente Coronel Duarte, com a Generoso Ponce. O que percebemos, para uma cidade que está de quarentena obrigatória,
um movimento ainda muito expressivo de veículos, pessoas, transporte coletivo, ou seja, tem muita gente nas ruas. Dá para a gente perceber ali na Praça Ipiranga, por exemplo, a quantidade de pessoas que continuam circulando na região central de Cuiabá. Ou seja, para muita gente, Haroldo, a quarentena parece que ficou só no papel, na obrigação judicial, né? Porque deveria ter um recolhimento muito maior para que essas projeções do médico sanitarista Lúdio Cabral e deputado estadual não sejam confirmadas. E ele fez um apelo também para que haja aí, ou seja, uma conversa dos gestores do estado, dos municípios, para a gente segurar a onda nessa história toda da pandemia em Mato Grosso, porque o medo e o risco só aumenta a cada dia. E ainda, para piorar, a falta de leitos de UTI. E só relembrando o que o deputado falou, se ainda tem alguns leitos sobrando, isso é porque o índice de mortes está cada vez maior, ou seja, as pessoas estão internadas em UTIs, elas morrem e liberam o leito, mas não é por uma questão, ou seja, não é por falta de pacientes, porque há muita gente também, Haroldo, na fila, aguardando leitos de UTI, inclusive com pedidos de liminares na justiça para garantir atendimento. Voltamos ao estúdio com você. Boa tarde.